Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um episódio do InsightCast. E hoje, para começar esse episódio, eu vou ter que ler minha colinha aqui, porque são várias linhas que eu não consegui decorar. Então, hoje a gente está com o Fred Albuquerque. Fred Albuquerque é publicitário e professor, mas eu diria que antes disso tudo, é um empreendedor nato. Ele esteve nos últimos 26 anos atuando na área de marketing em diversas empresas. Fundou e foi sócio da agência Popcorn Comunicação e dono de uma franquia da Loja do Galo. Isso sem contar os 1001 projetos que criou e cria diariamente. A gente vai conversar melhor deles ao longo da nossa conversa. Na docência, ele trabalha desde 2001 em várias instituições do Brasil, sendo que atualmente leciona na Fundação Dom Cabral, mas já ensinou e inspirou alunos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, FGV, IBMEC, PUC. Calma, gente, eu prometo que tá acabando. Ele tem 2 livros publicados, um infanto-juvenil, que se chama O que eu quero ser quando crescer, e outro com alguns professores da Fundação Dom Cabral, onde tem um capítulo sobre branding, chamado É Só Marketing? Uma pessoa de um coração gigante, conhecido por ter uma cápsula de ideias, porque nunca vi. Ou pessoa que tem ideia, viu? Todo dia ele me solta uma, Manu, tava pensando nisso? Um cara que particularmente eu admiro demais como profissional, mas mais ainda como pessoa, e que por acaso é meu pai, Fred Albuquerque. Aí eu vou começar a chorar antes da introdução, é foda, né? Tem isso também, tem várias chances. Chora até em reunião de Pode condomínio. trazer um lencinho, porque ele chora também, viu? Chorão. Mas é engraçado, eu vou começar contando a história do choro, pode? Lógico. Conta a história do choro depois da vinheta. Não, Então puxa. Senão... Senão eu não dei o time da vinheta. Choro. Vamos falar de choro. Não, mas na verdade é porque é interessante, quando a gente ouve o nosso currículo, né? Quando a Manu falou assim, deixa eu ler o currículo aqui. E aí você começa a ouvir o currículo da boca de outra pessoa, você fala assim, de quem que ela tá falando? Quem que é esse cara que só tem essas coisas? Mas é interessante porque eu fui chamado para fazer uma palestra sobre empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, há uns anos atrás. E a minha agência já tinha na época uns 8 anos, a gente estava com uma sede grande e tal. E eles pediram para falar sobre empreendedorismo. E eu montei rapidamente a minha palestra, assim e tal. Coloquei umas fotos da agência, fotos da loja, fotos disso, fotos daquilo. E fui lá e comecei a dar a palestra e falei, minha vida começou assim, assado e tal. Na hora que eu projetei a agência, eu comecei a chorar. E ele vai começar a chorar falando de novo. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, na verdade, é difícil a gente ver a dimensão daquilo que a gente nunca espera construir. Que a gente vai construindo, né? E me emocionou pra caramba, assim. Depois as pessoas vieram falar comigo, cara, quanta verdade, assim, no que você disse, sabe? Foi inspirador e eu me emociono mesmo, assim. Porque eu acho que falar da minha vida, falar do que eu construí, não só, enfim, financeiramente, os negócios que eu fiz, mas você vê uma lindeza dessa falando isso, não emociona, né? Não tem jeito de não emocionar. Verdade. Enquanto a Manu tava falando, eu fiquei imaginando, juro pra vocês, se um dia isso fosse acontecer comigo, eu também acho que eu não ia ter chão, não. Deve ser do caralho. Se um dia qualquer pessoa falar assim de mim, mas agora a filha é outro patamar. Então, isso é sensacional. É um prazer estar aqui com você, Fredão. Acho que apresentando a gente, tô aqui, Léo presente. Manu presente. João presente. Lucão presente. E Luiz presente. Pessoal, tô muito animado por esse episódio, igual eu falei aqui mais cedo com vocês. É um dos episódios Que promete. É daqueles que a gente estava esperando há um tempo, acho que vai dar uma resenha muito legal. E já que a gente já tocou no caminho de empreendedorismo nesse tema, quero começar te fazendo uma pergunta. Muitas pessoas falam que empreendedorismo já é um perfil, é uma característica, é uma habilidade, é um superpoder. Para você, as pessoas nascem empreendedoras? Eu acho que também, né? Assim, eu acho que tem essa questão da vocação e tem a questão do aprendizado. Eu montei uma resenha um tempo atrás e parei para lembrar na minha vida qual foi a primeira vez que eu empreendi
qual foi a primeira vez que eu empreendi na minha vida? E eu dou risada porque a primeira vez que eu empreendi na minha vida eu tinha mais ou menos 8 anos de idade e era Natal na casa da minha avó, né? Todos paredezinhos. E eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, cara, eu vou pegar um bujão de gás, uma tabuinha e vou cobrar ingresso. Afinal de contas, isso aqui é um evento. E coloquei uma caixinha de sapato, um bujão de gás e sentei para comprar ingresso. E aí eu conto essa brincadeira por quê? Porque minha mãe chegou perto de mim e me deu um esporro. Pô, meu filho, olha o que você está fazendo, vai cobrar ingresso, parará e tal. E aí eu brinco que ali podia ter morrido um grande empreendedor, mas a maior sacada que eu tive foi o seguinte, claro, minha mãe estava certa em brigar comigo, mas o mais legal é você entender a cabeça de uma criança de 8 anos que faz uma correlação entre é um evento, vem gente... Tem como cobrar ingresso. Cara, sim, é muito louco você entender alguém fazendo uma arquitetura mental nesse sentido, né? Uhum. Então eu sou o tipo do empreendedor que tive tudo para não ser. Minha mãe é funcionária pública, meu pai, tudo bem, era empreendedor, era um riponga, né? Hippie mesmo, na década de 70. Minha mãe funcionária pública, minha avó funcionária pública, meu avô funcionário público. Então todos tinham, né, me disseram, Fred, vai lá trabalhar para a Receita Federal, vai ser não sei o quê. Caraca. E eu, simplesmente na minha vida, assim, eu acho que muito dessa ideia que eu fiz, mas muito intrínseco mesmo, sem ter vários estímulos externos, eu acabei me levando para a vida empreendedora. Então, mas eu acho que à medida que o tempo vai passando, eu fui aprendendo mais sobre o que é empreender, né, sobre o que é essa vida. Eu só sou radical, não radical, porque eu não sou radical com nada, mas uma coisa hoje que eu fico dizendo é o seguinte, esse mundo nosso de empreendedorismo, eu acho que tem que rediscutir sobre a questão do empreendedor. Não é todo mundo que precisa ser empreendedor, não, porque se todo mundo for empreendedor, a gente não vai ter um mundo normal, né, com pessoas, funcionários públicos e por aí vai. Então, acho que essa história do empreendedorismo, claro que a gente pede às pessoas iniciativas, mas não necessariamente serem empreendedoras, né? Essa história me lembrou uma coisa muito parecido com você. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, minha família foi pro sítio, acho que na Páscoa. E aí, cara, eu acho que eu fiz pior um pouco. O pessoal fez as compras para passar o final de semana no sítio, aí ficava lá na despensa. Aí eu acordei mais cedo que todo mundo, peguei tudo da despensa e levei pra casinha, lá das crianças. Vai ter que comprar. Escondi tudo, precifiquei tudo e revendi a despensa de todo mundo, senão eu ia ficar sem comer, velho. É legal como é que a gente vê, como é que às vezes desde criança a gente já tem um pouco desse tipo de iniciativa, desse vislumbre por esse tipo de coisa, né? É. E minha mãe me deu um esporro também. E tomou esporro, eu ia perguntar isso, tomou esporro da mamãe também. Foi foda. Com relação a essa questão que você falou, que tinha toda essa pressão da família para seguir no setor público, como é que foi, tipo, empreender e não... Teve alguma pressão com relação a você seguir no caminho não padrão, assim, imposto pela família? Você enfrentou alguma dificuldade? Como é que foi? Foi tranquilo? Eu lembro quando eu estava... Coincidentemente, Manuela resolveu fazer publicidade e propaganda, não que eu quisesse, mas foi fazer o mesmo curso que eu. Eu já fazia publicidade e propaganda. Minha mãe me entregou um livro, assim, que tinha mais ou menos umas 800 páginas e disse, meu filho, isso aqui é apostila pro concurso que vai ter de técnico do Tesouro Nacional da Receita Federal. Aí ela me deu a apostila, eu coloquei a apostila no meu armário, assim, na prateleira de cima. Talvez uns 15 dias, 20 dias depois, minha mãe chegou e falou, e aí a apostila, você leu? Eu fui lá, peguei a apostila, tirei e falei, mãe, deixa eu te devolver. Eu não vou fazer esse concurso porque eu escolhi publicidade e propaganda, eu quero fazer publicidade e propaganda e não faz o menor sentido eu ser funcionário público. Sabe por quê? Porque eu passei a vida te ouvindo falar mal do seu trabalho, do que era ruim, que era chato, era cansativo. Cara, eu não quero seguir o mesmo caminho seu, eu quero alguma coisa que não deixe me falar tanto desse jeito. Sim. Então eu acho que, assim, como pressão foi a única... Que na verdade não era nem pressão, né? Era dizer, vai lá, faz incentivo, é o melhor, assim. E o melhor pra você. Sim. Porque, e Luiz sabe, porque é pai também, a gente pode errar o que for, mas a gente sempre tá querendo o melhor pros nossos, nunca pior. Então, por mais que o entendimento dos filhos de, não quero, não gosto, não acho,
Um pai nunca vai fazer algo, nunca, Por mal. nunca querendo alguma coisa mal pro filho. Então, eu não tenho nem assim, minha mãe fez na maior das boas intenções, mas eu segui meu trilho. Legal. Essa questão de publicidade e propaganda para você sempre foi bem definida? Foi fácil de escolher? Você sempre... Quando foi que você teve essa aptidão assim com o marketing, o primeiro contato? Eu acho que Você eu sempre sabe? tive esse viés bastante comunicativo, Sim. eu sempre gostei, acho que essa coisa da criação na minha cabeça, não do criativo, né, de ser um desenhista, alguma coisa, mas um criador, alguém que cria o tempo todo. A Manuela brinca comigo, eles falam em casa que eu tenho uma cápsula de ideias, né, que eu tô sempre pensando algo, criando algo. Então, eu não via nenhum outro curso dentro do universo de cursos que a gente tinha que pudesse dar vazão a isso, assim. Acho que só a publicidade e propaganda era algo que era meio voltado a isso. E eu vou te falar que eu tinha um cara, uma referência, que eu vi ele, talvez na idade da Manuela, eu vi ele em Búzios, e ele era um grande nome da publicidade nacional, e é um cara que me inspirou, eu ficava maravilhado com ele. E eu, um mês atrás, com 51 anos de idade, eu assisti um podcast dele, e ele continua me inspirando até hoje, que é o Washington Oliveto. Ele é um cara, pra mim, genial, sensacional. É um cara que... Leia um livro, quem não leu ainda, leia o livro dele, que chama Na Cova dos Leões, que é o livro que conta a biografia dele. É um cara genial, 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 genial. O Washington Oliveto é a minha inspiração, assim. E aí eu me inspirava nisso, por isso que eu acho que a publicidade acabou também me... E eu tive o prazer, cara, de conhecer o Washington Oliveto pessoalmente, que eu fiz um projeto com o filho do Tele Santana, e a gente fez uma reunião na W Brasil. E aí tava eu e o filho do Tele Santana, o Renê, conversando com o Rui Branquinho, que é um grande criativo do Brasil, na agência do Washington. Depois o Washington chegou. E aí, na hora que ele viu que era o filho do Tele, ele começou a falar São Paulo, Corinthians, não sei o quê. O Branquinho falou, cara, vambora, que senão essa conversa aqui vai durar um mês aí, pra falar de futebol. E é um cara que eu admiro ele gigantemente. Então é um cara inspirador. Eu queria falar um pouco sobre o livro que você escreveu, O que eu quero ser quando crescer. Que eu, né, lá em casa, cresci a minha vida inteira ouvindo que a gente poderia ser o que a gente quisesse, que a gente, eu sou muito grata por isso, inclusive, que a gente, porque eu escutava dos meus amigos falando, não, lá em casa não tem outra opção, é isso, ou né, direito, medicina, enfim. E eu cresci ouvindo que a gente poderia ser, que eu poderia ser o que eu quisesse quando eu crescer. Eu segui o seu caminho junto com o da minha mãe, mas eu sei que você, por exemplo, fez vários vestibulares, enfim, não tinha, o João perguntou, mas você não tinha certeza, assim. E você acha que a gente é uma coisa só? Você acha que você é publicitário e pronto? Como que é essa relação, assim? A gente cresce e é alguma coisa e ponto? Eu vou começar falando pelo livro, né? Esse livro foi escrito uma grande inspiração quando eu vendi a minha agência, né? Quando eu vendi a minha participação na agência, eu me fiz uma pergunta. E eu vendi minha agência com 45 anos de idade, 44 anos de idade eu vendi minha agência. E aí eu me fiz uma pergunta, o que eu quero ser quando crescer? E aí eu digo que é a pergunta que eu fiz a primeira vez aos 7 anos de idade, e talvez se eu chegar aos 80 eu faça ela de novo, que eu quero ser quando crescer, né? Acho que quem depois tiver a oportunidade de ver o livro, eu fiz um videozinho dele, vai ver não posso desvendar, porque senão vai ver a frase final que eu coloco no livro, que é a grande resposta para isso. Mas por que eu escrevi isso, e essa pergunta da Manu é legal, assim, eu sabia exatamente o que eu queria quando eu tinha 19 anos de idade. Eu fiz um vestibular para publicidade e propaganda, direito, psicologia e engenharia de Minas. Então eu tinha muita clareza. Que bom que você sabia. Eu tinha muita clareza do que eu queria na minha vida. Enfim, passei para publicidade. Mas é uma coisa que continua me acompanhando. Eu acho que a gente... primeiro, a gente não nasce pronto e a gente nunca vai estar pronto, né? Acho que a gente nunca vai estar pronto. Então essa possibilidade, essa capacidade da gente ter de reinventar, de poder crescer a qualquer momento, de poder se refazer as perguntas,
de poder errar, é uma coisa brilhante. Então, quando eu escrevi esse, o que eu quero ser quando crescer, é que às vezes eu acho que a nossa sociedade fica querendo enquadrar a gente em determinadas caixinhas, e essas caixinhas que são a grande pegadinha, né, da vida. Eu dou aula para primeiro e segundo período de faculdade, dei aula, né, não hoje mais, mas muito tempo, e eu falava com os alunos, falava, gente, ó, a maior sacanagem que tem na face da Terra é você, 18 anos de idade, dizer assim, o que você quer ser como professor? Cara, o que eu quero ser? Puta merda, tá louco, velho. O que eu quero fazer? Eu quero namorar, tomar cerveja, sair com meus amigos, porra, não quero fazer merda nenhuma, né? Mas assim, quando eu digo isso é porque, na verdade, é uma sacanagem mesmo, né? Nessa fase, nessa idade da vida. Hoje foi engraçado que um cara me procurou e cara, hoje assim, minha tarde foi maravilhosa, né? Não tem nada a ver com o tema, mas eu gosto de falar. Mas um cara me ligou, eu conheci esse cara quando eu fiz um projeto de camisa retrô pro Paulista de Jundiaí. E esse cara chama Vitor, e ele me ligou, e a gente começou a bater papo e tal, ele queria trocar umas ideias comigo, o que eu tava fazendo da vida, o que eu pensava no futuro e tal. E aí eu falei o que eu tava fazendo, ele nem lembrava dele, ele que lembrou do Paulista, mas aí no meio da conversa ele falou assim, Fred, mas eu queria bater um papo com você, cara, que eu vejo às vezes os comentários que você faz no LinkedIn, as coisas que você posta no LinkedIn, que você conversa no LinkedIn. Cara, você é um cara inspirador, bicho. Eu sou muito grato por ter as inspirações que eu tenho de você. Sabe aquela coisa que você fala assim, caralho, será que eu sou isso mesmo? Essa inspiração por essas pessoas. Assim, é muito maluco você receber uma fala dessa, assim, sabe? É meio doido, assim. É igual você ler o currículo hoje, eu falo assim, será que é isso mesmo? Será que eu construí isso mesmo, assim? É meio doido. Caraca, eu quero chegar nesse nível aí um dia. Um dia eu vou trabalhar para chegar nesse nível daí. Ô, Fred, perdão. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te levou a começar uma agência? Porque começar o próprio negócio, eu tenho a minha própria agência, é muito mais fácil ter emprego, né? Com certeza. É muito mais fácil. É muito menos trabalho, menos dor de cabeça, menos preocupação. O que te levou a tomar a decisão de ter a sua própria agência, de criar o seu próprio negócio? Então, Luiz, engraçado que essa pergunta, hoje, quando a gente vai falar do empreendedorismo, todo mundo fala da dor, né? Que a gente tem que, primeira coisa, responder à dor. E a minha agência foi criada pelo seguinte, eu fui fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, e um colega de sala, o Bruno, ele era cliente e eu era cliente. E a gente sentava sempre para discutir e para criticar as nossas agências frente ao que a gente gostaria que uma agência fosse. E ele criticava, eu criticava. Um belo dia ele chegou perto de mim, começou a criticar, e eu falei com ele, ô Bruno, vamos parar de criticar? Ele falou, por quê? Eu falei, cara, vamos abrir a agência que a gente gostaria de ter como cliente. Aí ele falou, cacete, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então vamos abrir uma agência. Enfim, essa conversa começou, passou-se um tempo, e a gente abriu uma agência com 5 contas. Água, luz, telefone, condomínio e internet. Essas eram as 5 contas que a gente tinha. Mas a gente brinca com isso porque a gente não tinha nenhuma conta, nenhum cliente, mas a gente tinha uma super convicção do que a gente queria construir para os nossos clientes. Então, em espaço, se você imaginar que eu particularmente fiquei na agência 10 anos, né? Que relativamente é um período não muito longo. Mas atendemos Coca-Cola, atendemos Vale, atendemos TIM, atendemos Claro, atendemos projetos, atendemos Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então atendemos contas em 10 anos que eu nem no meu melhor sonho de vida imaginava ter como cliente, né? Então o começo da agência, Luiz, foi esse, assim. Resolver uma dor que eu tinha enquanto cliente de agências, mas que não me solucionavam, sabe? E é interessante, né, rapaz? E é uma coisa que eu sempre falo, nós temos essa conversa com frequência. A maior parte das vezes, negócios e empresas que dão certo são em resposta às dores que nós temos. Sim.
É o que nós gostaríamos de fazer. E se é importante para a gente, provavelmente é importante para outros também. Com certeza. Agora, à medida que você vai criando o negócio, à medida que você vai crescendo, é natural cair no que a indústria faz e ser empurrado contra o que você gostaria de fazer. Como é que vocês se mantiveram diferentes nesse período? Esse foi um grande desafio que a gente teve o tempo todo, porque isso que eu falei de pensar um pouco fora da caixa era o que a gente tentava discutir sempre e incutir na cabeça dos nossos clientes. Então, assim, a gente nunca acreditava que a solução de comunicação era pasteurizada. Até porque a gente sempre achou que comunicação é uma coisa seguinte, se ela incomoda, ela comunica, se ela não incomoda, ela não comunica. Então, a gente criou muita coisa na época que incomodava, e eu acho que isso era o resultado. Agora, a coisa mais legal, assim, quando a gente ouve a gente tem que ouvir muitos clientes, né? Muito, o tempo todo. E a resposta mais legal de como a gente era enquanto empresa, enquanto agência de comunicação, veio de uma gestora da Vale que chegou e falou que a gente era uma agência séria e criativa, como se isso fosse exatamente o antagonismo, ser sério e criativo no mercado da publicidade. Mas por quê? Porque a gente entregava soluções de comunicação maravilhosas, mas ao mesmo tempo a gente tinha que fazer uma coisa que era medição, que era medir todo o processo e entregar uma coisa muito burocrática para a Vale. E a gente fazia isso numa maestria gigantesca. Então o pessoal da Vale adorava a gente porque eu criava coisas magníficas e ao mesmo tempo era extremamente sério. Então a gente sempre se pautou por isso, não ser os mais criativos, não ser os mais geniais somente, mas ser uma empresa de comunicação que efetivamente criava coisas legais, mas trazia o resultado, entregava e por aí, né? Então era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais empresarial mesmo, né? E a decisão de sair? Puta, essa foi foda. Essa foi foda. Na verdade, eu tive uma decisão de sair, ela veio na minha cabeça porque eu tive um problema de saúde muito sério em função de algumas coisas que estavam pesando muito na minha cabeça. De decisões da própria empresa. Mas aconteceu uma coisa muito significativa na minha vida. Eu fui dar aula numa cidade fora de Belo Horizonte e isso é muito significativo na minha vida, porque eu cheguei lá, era um encontro de ex-alunos que estudaram junto aos 7 anos de idade. Então você imagina, a gente tinha estudado todo mundo no maternal, colegial lá, né? No maternalzinho lá. E aí uma menina chegou perto de mim, eu já com essa coisa na cabeça, é a agência mesmo que eu quero, o que eu vou fazer na minha vida, tava meio de saco cheio e tal, passando por essas burocracias de perder conta e aí mandar a gente embora, enfim, aquela coisa de ser empresário. E essa menina chegou pra mim e falou assim, Fred, eu lembro demais de você quando a gente estudava junto. Aí eu falei, opa, será que ela era minha paquera lá e eu não tava sabendo? Aí ela falou assim, sabe por quê? Porque foi a pior fase da minha vida quando eu estudava naquela escola. Eu não tinha sapato para, às vezes, ir na escola vestindo. E você era dos poucos colegas que não me discriminava se eu estava descalço ou se eu estava calçado. Aí eu fui embora para casa, pro hotel. Deitei na cama do hotel para dormir, às 3 horas da manhã acordei com arritmia cardíaca. Todo mundo acha que a arritmia cardíaca é um problema no coração. Não era um problema no coração, era uma falta de ritmo entre o que eu pensava e o meu organismo. E aí eu fui hospitalizado, enfim, né? Caraca. Fiquei hospitalizado, parará. E lá no meio eu falei, cara, eu já sei o que eu não quero na minha vida. Eu sou aquele Fred de 7 anos de idade que não discriminava quem estava de sapato ou quem estava sem sapato, velho. Eu tenho que encontrar aquele Fred lá de 7 anos de idade, que aquele é o Fred, aquele é a essência. E aí eu cheguei na agência e falei, cara... Aí a gente perdeu uma conta e tal, eu tava retomando, os meus sócios chegaram pra mim, foram fazer uma DR porque achavam que eu tava meio afastado. Aí sentamos lá na mesa, nós três, Fred, você tá meio assim, você tá meio assado e tal. Então você vai ter que dar uma se enquadrada. Eu falei, não, eu já sei que eu sei enquadrado, só que é o seguinte, eu tô indo embora. Não é, veja bem, cara, não é isso que a gente tá querendo. Eu falei, não é com vocês, não, é comigo. Não é mais isso que eu quero, cara. Quero ir embora, não quero mais essa vida, quero outra coisa. Então, decisão fodíssima, assim, muito difícil.
mas que veio numa leitura da vida mesmo, assim. Eu acho que essa leitura que foi a grande capacidade de eu ter feito isso, né? Caracas, que sinal, hein, cara? Meio drástico, mas Nossa. foi um sinal. Tem gente que ia só achar que era um problema de coração, como vários acham. E eu falei, não é só um problema de coração, né? Não é uma... Que coisa louca. É interessante, rapaz, porque e voltando ao que você falou no início, né, que não pode todo mundo ser empreendedor. A gente precisa de médico, precisa de advogado, precisa do cara da repartição pública. Essa leitura de saber o que nos faz feliz é muito importante, mas é muito difícil, né, cara? Como é que você passa para os seus alunos essa responsabilidade? Porque é muito mais importante aprender isso do que aprender o que está no livro, mas não é o foco que nós temos que dar. Como é que você trabalha isso aí? Eu acho que uma das coisas mais geniais que eu vi nos últimos tempos, até porque a gente fala muito, né, Luiz, dessa geração que está aqui batendo papo conosco, né, João, Léo, Manu e tal, e o Lucão, mas que a geração é uma geração que fala assim, eu quero ser feliz, e eu quero ser feliz. E o Cortella fala assim, cara, a felicidade não existe a qualquer custo. Eu adoro dar aula. Eu detesto corrigir prova, velho. Eu adoro entrar dentro de sala de aula, fazer aula. Agora, lançar nota, sentar na frente do computador, corrigir... Cara, isso é um saco, desculpa. Mas então, buscar a felicidade é porque existe uma coisa, dizer assim, a felicidade é uma coisa, né? Que, cara, felicidade faz parte. E eu digo, depois de muito aprendizado, a gente tem que aprender que a felicidade está nos mínimos momentos. Então, assim... Eu estou ultra feliz em estar com minha filha, que eu amo tanto, e com os amigos dela e com vocês neste momento. Para mim, isso aqui é o ápice da felicidade, é este momento aqui. Cara, e se a gente não entender que cada pontinho desse é o nosso momento de felicidade, e os momentos de infelicidade fazem parte do momento de felicidade, cara, a gente nunca vai... Se a gente não entender isso, a gente nunca vai ser feliz. Porque a gente está sempre remando contra algo, né? Que... Acho que a gente, às vezes, não leva muitas vezes isso em consideração e talvez esquece de viver, às vezes, esses momentos. Sim. Então, igual, estamos aqui, eu tô realizado, eu tô feliz pra caramba de estar tendo essa aula aqui com vocês. Pô, tô muito feliz. Às vezes a gente tem que parar, respirar, olhar aqui no fundo do olho de cada um e falar, caralho, que legal isso que eu tô vivendo agora. Porque daqui a 2 segundos eu já não vou estar mais vivendo aquilo que eu estava. Às vezes acho que a gente se prende tanto à procura dessa felicidade, à procura de sempre ir no mais, e no daqui a pouco, e no que tá vindo, que a gente esquece de estar vivendo o que tá aqui. Então acho que um exercício que eu tento fazer o máximo possível é de estar 100% presente em tudo que a gente está fazendo. É importantíssimo estar presente nos momentos bons. Mas é importante também, eu conversei isso hoje com o João, como é que a vida é cíclica, a rotina é cíclica, tudo isso é um ovo, são altos e baixos. E a gente tem que saber viver os momentos difíceis também, porque se a gente não souber, se a gente tentar jogar isso pra debaixo do tapete, cara, não vai adiantar de nada. Então, uma coisa que eu tô aprendendo muito é, de fato, de dar valor também a todos os tipos de momentos. E tentar estar presente neles, para que eles possam existir e que venham os próximos. Acho que a vida é feita disso. Quando eu falei do Washington Oliveto aqui, tem uma coisa que e não é à toa, eu tatuei as aspas, né, nos meus pulsos aqui. Eu sou um cara que sou apaixonado por frases. Aí eu tô falando, frase feita. Não, eu adoro frases e pego frases assim. E depois eu descobri que o Washington Oliveto, numa palestra que eu ouvi dele, ele falando que ele ama frases. Aí eu falei, cara, cada dia eu me identifico mais. Mas tem uma frase que ela é atribuída ao Bob Marley, não sei se de fato mas que ele diz o seguinte, que não existe o caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. É o caminho. Então a gente achar que a gente vai encontrar a felicidade no lugar que a gente vai... Velho, não vai. Uma música incessante. Né? A gente fala dessa cabeça, essa cabeça meio cápsula de ideias. Quando eu tinha 48 anos de idade, eu decidi o que eu queria fazer nos meus 50 anos.
Manuela já contou para vocês o que eu queria fazer nos meus 50 anos? Não sei se... Então, quando eu tinha 48, eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer nos meus 50. Ah, você vai fazer uma festa para comemorar? Não. Ah, o que você vai fazer? Eu escrevi um projeto e comecei a buscar patrocinadores. Infelizmente, eu não consegui fechar. Mas eu queria pegar um carro com toda a minha família. Ah, ela me contou Viajar disso, 50 cidades na América do Sul, entrevistando 50 pessoas de 50 anos e entendendo assim, cara, o que é felicidade para você? E fazer disso um documentário, fazer disso uma história, fazer disso um livro, fazer disso um papo. Tá, saca? E fazer porque a gente fica buscando essa felicidade. E o que é felicidade para mim não é felicidade para o Luiz, que não é felicidade para a Manuela, que não é felicidade para você, que não é felicidade para o não é felicidade. Cara, então não adianta dizer aqui mora a felicidade ou isto é ser feliz. Não existe isso, velho. Não, isso é papo furado. Totalmente relativo. Manu tá até calada, já sabe que eu falo tanto que ela tá até calada. Eu sei muita coisa também, então às vezes os meninos perguntando coisas que eu não sei. Olha, eu tenho uma coisa aqui anotada que era a coisa que eu mais queria trocar ideia com você. Porque minha mãe foi publicitária também, durante um bom tempo. E eu sempre soube por alto como é que funciona o mercado de publicidade e propaganda. Principalmente quando o assunto é agência. Eu queria que você entrasse comigo aqui no negócio agência de publicidade. Como é que funciona, principalmente a sua agência, por exemplo, que é uma agência grande. Penso isso porque as empresas hoje elas estão com uma tendência de criar um setor de marketing para criar as campanhas internamente do que terceirizar, pelo que eu tenho visto. Aqui, por exemplo, a gente é quase que uma agência de marketing aqui dentro da Certiduc. Então, eu queria entender, por exemplo, com esses grandes clientes, como é que funciona para você entrar ali, viver a pele do cliente para pensar como ele, isso é pensado em conjunto, como é que funciona organização, setores, como é que vocês criam um produto, prestam o serviço de vocês? Eu vou dizer dois antagonismos que para mim estão vivendo. Uma nessa palestra do Washington Oliveira, ele trouxe uma coisa junto com uma história que eu não conhecia, eu fiquei maravilhado, com o Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Eles disseram uma coisa que eu achei brilhante e acho que eles estão cobertos de razão, não sei se o Luiz vai concordar comigo, mas a metrificação de tudo hoje acabou com a comunicação e com a criatividade. Então tudo tem que estar numerificar. Cara, isso não existe, velho. Se fosse assim, era fácil pra caramba fazer comunicação. Você faz, o cara te dá a resposta, te dá o dinheiro, tá tudo. Comunicação não é isso. Comunicação não é exclusivamente meios digitais. Comunicação e acho que o mundo está se perdendo. Então, não sou contra. Quando você fala internalizar ou não internalizar, isso é bobagem. Isso é conversa de processo. Tem vários fatores positivos em internalizar, como existem negativos, e vários fatores positivos ou negativos não internalizar. Então, a discussão, isso vai ter momentos de ida e vinda. Sempre foi assim e vai ser assim. Agora, o que tem que se aprender é que as fórmulas de bolo, desculpa, não funcionam. Então, assim, dizer que olha, para você agora ser isso, entre aqui, faça aquilo, cara, bobagem, mentira, não é assim. E tem uma coisa que não mudou, o Luiz falou que ele não tem Instagram. Qualquer canal de comunicação, sempre, todos os meios mudaram. O que não mudou? As boas histórias. As boas histórias não mudaram historicamente. Eu vi um podcast aqui, o Luiz falando sobre o storytelling. O que é o storytelling? Cara, nada mais é do que essas boas histórias que a gente está falando. Então isso é a publicidade lá do meu primeiro Valizer, é a publicidade lá do Washington Oliveto, do Cas Moreno, que é a publicidade mais longeva da história da comunicação mundial com Bombril. Desde essas histórias, cara, até uma comunicação normal. Mas as boas histórias não vão acabar. Então dizer qual que é o melhor caminho, eu só acho hoje o seguinte, e eu acho que com essa mudança de mundo agora, que as empresas têm que ter propósito, que as pessoas compram por questão de propósito, eu tenho na minha cabeça achar que a comunicação vai melhorar muito. Ela vai ter que refletir esse propósito que as organizações querem. Então, uma coisa é entender assim, o que a Certiduc faz? A Certiduc faz certificado de educação digital. Legal.
Mas o que ela entrega? Cara, ela entrega um passo para você transformar a sua vida. Consegue perceber que tem duas coisas completamente de... Uma coisa é a garrafinha de água, isso que é o que ela faz. Mas o que ela faz? Cara, ela mata a sua sede. Então as pessoas têm que começar a entender essa distinção do que ela faz e do que ela entrega. E que muitas vezes as empresas não conseguem fazer essa distinção. E aí ficam fazendo a comunicação blasé, que fala, compre essa água, porque a garrafinha dela é verde, porque tem um rótulo, não sei o que, a tampinha. Cara, isso todos nós sabemos. Entendeu? Boas histórias independem de canal do meio, né? Que hoje tem as novidades digitais, mas eu acredito que boas histórias têm que ser contadas independente de metodologia, receita ou meio. Com certeza. Agora, como é que é a estrutura de uma agência? Vamos supor que eu sou um novo cliente aqui para uma agência de publicidade e propaganda. Como é que funcionava isso? Eu chegava com um projeto e falava, estou precisando criar uma campanha porque eu vou patrocinar a Copa do Mundo e eu queria criar uma campanha em cima disso. Na teoria você está certíssimo. Na prática, o Luiz deve saber bem disso, muitas vezes os clientes chegavam para a nossa, muitas vezes, muito mais do que a gente imagina, sem saber o que ele queria comprar. Ele não sabe qual que é o problema que ele tem. Não, nem ele sabe o problema que ele tem. Eu já cansei Ou ele acha que é um e é outro, totalmente diferente. Exatamente. Manu já deve ter ouvido isso muito lá em casa. Eu já tive cliente que eu chegou lá, a gente fez a conversa com ele falou que ele precisava da campanha de comunicação, ele saiu da agência e falou, cara, e eu falava com ele, você não precisa de comunicação, você precisa reestruturar todo o seu departamento comercial, cara, eu não vou fazer nada para você. Só que não é todo empresário de comunicação que faz essa leitura. Eu tive um cliente que era uma pizzaria daqui de Belo Horizonte, chamada Pizza Mu na época, que ele entregava na região centro-sul de Belo Horizonte. E aí ele chegou para mim com a demanda e falou, cara, as pizzas dele eram bandas de rock, nomes de bandas de rock. E ele chegou e falou assim, eu queria fazer uma campanha no rádio para divulgar a minha pizzaria. E eu falei com ele, não vou fazer. Como você não vai fazer? Você não vai fazer a minha campanha? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrega a pizza em toda Belo Horizonte? Ele falou, não, só na região centro-sul. Eu falei, eu vou fazer uma campanha de rádio para você. Você vai falar lá no bairro, não sei o quê. O cara vai pedir sua pizza e você não vai entregar. Eu vou destruir o seu negócio. Aí ele falou assim, caramba, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Agora, o que agências é agências? O que a agência faz? O cara chegou com uma demanda, me pediu, eu vou fazer campanha de rádio. Na hora que o primeiro cara ligar pra ele e falar que ele não entrega lá, você falou, pô, velho, mas você me pediu, eu fiz pra você. Eu nunca acreditei nisso, nunca confiei nisso. Então, muitas vezes eu fui contra o que os clientes estavam, de fato, demandando, por não acreditar. Né? Então, não foi uma nem... isso vai dar errado por causa disso. Não, mas eu quero fazer do mesmo jeito. Então tá bom, já tá avisado, tá? Quando deu errado, o cara falou, pô, mas deu errado. Lembra que eu te avisei? Eu te falei que ia dar errado por causa disso? Ah, pois é, mas eu achei... Então, te avisei. E nesse da pizza, que caminho que vocês tomaram? Aí pegamos todos os ônibus que circulavam na região da pizzaria dele, que era o Centro-Sul, e fizemos backbus enormes com a pizzaria e o telefone. Solução tem, cara, mas não é... E eu sou pago para isso. Não que ele veio pedindo, né? Exatamente. E eu era pago para isso, não para executar, mas eu sempre acreditei nisso, né? Não para executar o que ele estava querendo, mas para pensar naquilo que poderia ser um problema dele, né? E acho que esse poderia ser até um grande diferencial da Popcorn, porque eu não tenho experiência no mercado ainda de agência e tal, mas nas minhas aulas a gente escuta muito que justamente a gente faz uma agência contratada para fazer a sua comunicação. Então, a pessoa lá dentro da empresa, às vezes acha que ela tem um problema X e fala assim, eu não tô vendendo, não tô vendendo minha água, porque eu não sei, as pessoas não estão querendo minha água. E aí, quando a gente faz um estudo, e aí isso que entra o diferencial da Popcorn, porque uma coisa é você atender o que o cara tá falando ali, você acha que é o problema, e aí vem uma espécie de uma consultoria, né? Exatamente. Assim, pra entender o problema, entender a raiz do problema, entender, porque não é uma coisa, tá tudo atrelado dentro de uma relação. E aí você entender justamente o que isso não é...
meu filho, eu não vou fazer uma campanha de rádio para você, eu vou fazer um backbuzz. Eu acho que isso é um grande diferencial mesmo. E acho que tem um grande erro, Manu, que a gente sempre fala, é de achar que a comunicação, que a medição do resultado da campanha de comunicação é a venda em si. Não, não é a venda em si. A venda é uma das consequências. Sim. Né? A gente teve um mercado, durante determinado período, mercado imobiliário, e eu trabalhei como gerente de marketing do mercado imobiliário, então eu sei exatamente quais são os problemas existentes no mercado imobiliário, que eles chegaram pra gente e falaram assim, a gente quer trabalhar com campanha de sucesso. Eu falei, tá bom, o que é sucesso? Você faz a campanha, a gente vende, a gente paga. Eu falei, legal, entro. Os corretores são meus? Não, então tô fora. Não vou, cara, não vou fazer. Se você medir pra mim que cada um que for ao estande de vendas é a eficiência da minha campanha, eu topo. Agora, se for cada venda, eu tô fora, porque eu não tenho vendedor. O vendedor não é ele, que eu não tenho comando sobre ele, eu não tô treinando ele, então eu não vou entrar nessa... Então a comunicação tem essa grande falha, sabe, assim, da leitura muitas vezes ser equivocada dentro da pergunta que você fez, Léo, assim, do briefing. Eu falo que nunca existe uma campanha tão ruim que não possa ter tido um briefing pior. Então, às vezes, a campanha é péssima, mas, pô, campanha horrorosa, você viu o briefing? Não. Putz, o briefing era horroroso, aí você entregou. Porque é sobre isso que às vezes o cara vai chegar com um mercado que você nunca ouviu falar. E vende um produto que você nunca ouviu falar. Chegar pra você e falar, eu tô vendendo aqui um novo perfume de jacaré. Pô, ele precisa de passar um contexto muito grande, ele precisa te colocar dentro do olhar dele pra... E se ele não passar, não fizer esse papel bem dele, não vai adiantar de nada, né? Exatamente. Então como é que funciona quando vem um cliente, vocês têm que entrar ali dentro para entender eles de fato a essência da empresa, o mercado, o que eles oferecem? Porque isso não é um trabalho que é feito rápido de uma maneira fácil, né? Eu falo que o grande desafio... Na verdade, tem uma frase que eu li, porque quando você pega uma grande agência, ou como uma agência, você tem lá o cara que chama atendimento, né? O atendimento vai lá para a ponta, vai sentar com o cliente, vai fazer o briefing, vai trazer para a agência. Uma das coisas que toda vez na nossa agência a gente treinava todos os atendimentos era, você não tem o briefing, você é o briefing. Então, assim... Tem que extrair todas as informações possíveis. E não é só o que você escreveu, é tudo que você pegou nas entrelinhas, é o que você ouviu do que o cara falou, é o que você ouviu do chefe que falou com ele aqui. Então, não era só um compilado de informações, era, na verdade, o contexto que você entendeu. E esse é o grande desafio de uma boa agência. Então, fazer essa gestão de processo, de ouvir esse cliente, é o mais desafiador de tudo. Legal. É uma pessoa que não tá no mercado, né? Não sabe o que a gente quer, o que a gente vai falar. Ele tá justamente te procurando pra isso. Então, você saber tirar tudo dele vem muito mais de um lugar profissional no fundo ele bom. sabe. Então, vem muito mais de um profissional bom que vai perguntar pra ele tudo do que propriamente do cliente, né? Eu tenho uma frase que eu tenho uma matéria que eu dou na Dom Cabral que chama clienting, né? Gestão de clientes. E eu cunhei uma frase que eu falei que a gente não precisa ouvir o cliente, a gente precisa sentir o cliente, que é diferente. Ouvir, a gente ouve todo mundo, agora você sentiu o que ele quer, você sentiu quais são as demandas, esse é o desafio, né? O Luiz está lá caladinho. Não, é interessante você falar isso, rapaz. O que eu encontro mais frequente do que no que eu gostaria que fosse. Muitos dos meus clientes são agências de comunicação que ganham uma conta grande, mas o cliente não sabe qual é a mensagem. O cliente não sabe o que eles querem dizer. Então, eles acabam vindo para cá para a gente ajudá-los a desenvolver uma história, né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu encaro acho que a gente encara em geral, em termos de marketing e comunicação, é o fato de que as expectativas são loucas, né? O cara imagina que ele vai colocar uma mensagem num canal, já amanhã já tem resultado. E a terceira coisa que acontece com frequência é esse desejo de fazer tudo ser medido, né? Que aí passa a ser, não, olha, se eu conseguir
A quantidade de pessoas lendo a minha mensagem, naturalmente eu vou ter os resultados que eu esperava. O que não é verdade. Qual é o conselho? Você viveu tudo isso. Qual é o conselho que você dá para novos empreendedores que o cara não somente tem que passar, ele está no mundo onde ele ainda não tem, muitos deles ainda não têm uma mensagem bem definida, eles ainda não conhecem o jogo bem, mas tem que atingir resultados rápidos, ou resultados o mais rápido possível. Qual é o conselho que você dá para novos empreendedores? Essa fala do Washington Oliveto com o Medina, dessa história da não medição, é claro que eu não sou, fica parecendo que eu sou contra a medição. Eu não sou contra a medição, mas eu sou contra ser só a medição, né? Então, assim, eu gosto de dar um exemplo de uma campanha que a gente usou lá, e é um exemplo muito clássico que os meus ex-sócios levaram lá no planejamento que a gente tinha, que é muito legal. Imagina que a Johnson vai fazer uma campanha e ela vai dizer assim, olha, tem um shampoo aqui para beber, tá? Ele é hipoalogênico, ele não arde os olhos, ele é macio pro seu cabelo, ele é tudo isso. Você pode fazer uma campanha assim, né? Ou você pode fazer uma campanha dizendo assim, shampoo Johnson, porque você é uma boa mãe. Qual que você acha que vai vender mais? Qual que você acha? Então, aí o que é? Se você pegar esse exemplo que eu dei, como o Luiz perguntou, e for metrificar, esse aqui está muito mais mensurável, dizendo todos os atributos do produto, do que falar que você é uma boa mãe. Agora, quem está na mesa decidindo sobre qual campanha que você vai fazer? É um engenheiro. Cara, se for engenheiro, ele vai querer resultados matemáticos. Não, é um cara de comunicação, ele vai querer outro tipo de resultado. Então, achar que só a metrificação que vai trazer resultado, não é. Cara, a gente tem exemplos clássicos, né, Luiz, da propaganda antiga, de bichinhos Parmalat. Aí o Bichinhos Parmalat é uma campanha que fazia tanto sucesso que o Nizam Guanais contou daquela campanha. Uma vez, uma carreta de bichinhos foi roubada em São Paulo. Os caras deixaram a carreta e levaram os bichinhos embora. Os caras roubaram a carreta cheia de bichinho, estacionaram a carreta no lugar e levaram os bichinhos, porque era muito mais sucesso. Então eu tô dizendo assim, como é que se metrificava a campanha da Parmalat na época? Cara, um insight que o Nizam teve, a equipe de criação dele, e colocou a campanha para rodar. Quer dizer, e a gente hoje aí diz assim, não, cara, tiveram tantos views, tantos isso, tantos aquilo outro, como se isso fosse a fórmula matemática, ou se a venda no final fosse. Agora, qual é a consequência da venda? Qual a consequência da campanha, do trabalho de branding que o Luiz fez, que não vendeu no primeiro momento, mas criou uma identidade na cabeça das pessoas, que o cara vai falar assim, bicho, aquela marca é isso. Nossa, isso é sensacional. É isso, entendeu? Isso é fera demais que você falou. Manda bala aí, Luiz. Bala aí. Lembra da Não é um Brastemp? Não é? É o típico exemplo, porque não tem conexão direta com a venda, mas o espaço que aquela mensagem ocupava na mente das pessoas... Ocupa até hoje. Minha avó fala até hoje. Não é verdade? O que acaba que o consumidor, na hora da decisão, querendo ou não, a Brastemp era parte da consideração, do grupo de consideração. Claro. E o mais legal, Luiz, do que você está dizendo, não só essa marca, mas a gente pode citar outras várias, que era de um momento da comunicação e da publicidade, onde os publicitários acreditavam naquilo, aí o tempo foi passando, eles pegaram e jogaram o que é uma Brastemp no lixo para criar métrica, e aí as campanhas começaram a virar umas merda, aí começou a virar tudo metrificado, você fala, pô, velho. Aí todo mundo acha que quando eu tô falando isso, que eu sou um publicitário romântico, que eu tô lá como o Washington Oliveto cara, Medina, mas não é isso. O negócio é que não é só que tá chato, é que dizer que 2 mais 2 são 4, todo mundo sabe. Cara, não é assim, velho. Isso me chamou muita atenção, porque é algo que a gente tem pensado aqui na Certitude aqui nos últimos tempos, mas o conceito hoje de venda e de funil como um todo, eu acho que só se presta atenção
em uma parte do funil. Tem muita coisa para trás e para frente. Então hoje você pega ali, quantos leads a gente pegou, depois desses leads, quantas reuniões a gente teve, quantas propostas a gente colocou, quantas vendas a gente teve. Porra, isso aqui é um retrato muito pequeno em relação a tudo que tem. Então, o que a gente impactou nesses leads lá atrás? Claro. Que imagem que a gente está gerando da marca como um todo? E depois que ele fechou a venda, acabou? Porra, tem muito pra depois disso. Então, como é que vai ser o meu relacionamento com esse cliente? Como é que eu vou manter saudável o meu relacionamento? Como eu vou encantar esse cliente cada vez mais? Como é que eu vou gerar uma impressão cada vez melhor e desenvolver mais ainda o meu relacionamento com ele? Então, acho que hoje tem um retrato que por essas questões de métrica, porque a métrica tá aqui, mas é muito raso, tem muita coisa além disso. E é uma das coisas que eu conversei com o Luiz quando a gente foi começar. O projeto de branding, normalmente em empresas, ele é visto como custo. Como gasto. Sim. Porque ele não vai gerar resultado no curto prazo para esse retrato do funil que tá todo mundo vendo. Ele tá gerando muito resultado para antes e depois dessa parte do funil. Que eu acho que vem um pouco dessas pessoas acharem que isso é romantismo só porque não tá aqui na parte da venda, que é o que a gente tá vendo no mundo corporativo cada vez mais. Então eu acho isso incrível. Eu acho que as campanhas de antigamente tinham esse foco maior nessa outra parte do funil que tá meio esquecida. E acho que isso tem que ser relembrado e tem que ser abordado cada vez mais. E acho que o que a gente faz com o Luiz busca esse impacto da maneira incrível. E o negócio legal do romantismo, que a gente fala do romantismo da publicidade, eu não conhecia a fundo a história, o Medina contou e eu fiquei maravilhado, até porque no início da minha carreira eu fiz alguns shows, alguns eventos. Primeiro show do Skank em Varginha eu fiz. Eu vendi. Você está falando de vida empreendedora. Eu tinha um Santana, eu vendi meu Santana para pagar o cachê do Skank para levar eles em Varginha. Comprei um carro, foi legal, foi do caralho, mas eu saí no 0 a 0. Mas o que é? Isso é uma bela história para contar. Se você for olhar o funil na parte pequena aqui, né? Mas se for levar a experiência que você teve. Mas o Medina, ele falou isso, e aí ele tem propriedade para falar, e eu não sabia dessa história. O primeiro Rock in Rio do Medina, ele além de perder tudo que ele perdeu, ele fez o Rock in Rio, perdeu um prédio que ele tinha da agência dele, perdeu a casa dele, perdeu o carro dele, ficou devendo $8.000. E um cara que fala sobre isso. O que é o Rock in Rio hoje? Se a gente for na metrificação no funil de vendas, eu perdi minha casa, perdi meu carro, perdi meu prédio e fiquei devendo $8.000, fecha essa porra, não vou ter mais isso, velho. Vou ter Rock in Rio. O que é o Rock in Rio hoje? O que é o Rock in Rio hoje? 2 minutos de vendas voltados. Cara, não, o que é o Rock in Rio hoje, que não é mais Rock in Rio? É Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid, Rock in Rio... Cara, o que é isso que nós estamos falando, velho? Então, se nessa... É muito mais do que o retrato do funil. Nessa fase do retrato do funil, de resultado ou não, esquece o Rock in Rio. Olha o que poderia ter sido perdido se só fosse levado em consideração isso. Exatamente. E você acredita que o Lucas me fez devolver meu ingresso do Rock in Rio, que a gente ia junto? Aí eu comprei meu ingresso semana passada. Meu sonho é no Rock in Rio, cara. Comprei, ele falou, vambora no Rock in Rio, que é do caralho, Rock in Rio e tudo mais. Aí, na hora que ele foi comprar o dele, esgotou. Aí eu falei, não seja por isso, vamos conseguir ingresso pra você. Consegui o ingresso pra ele comprar. Aí na hora dele comprar, ele falou, tá meio pai esse ano, né, meu? Aí tô eu aqui, sozinho, porra do Rock in Rio. Eu vou botar a minha idade aí na mesa. Eu fui no primeiro. Caraca! Então, mas você gerou o maior prejuízo pro Medina, Luiz. Porra! Maior prejuízo. Sacanagem. Eu fui no primeiro. Não, mas é interessante, Fred, eu sei que você está falando, porque tem uma outra parte da conversa que eu acho que ela acaba sendo perdida, que é a ineficiência. Se você pensar na quantidade de mensagens, na quantidade de advertising que tem no mundo hoje, isso é legal. É impossível de diferenciar nada. A única oportunidade que as marcas têm é de voltar para os modelos antigos, onde elas tinham uma mensagem que ficava na cabeça, que o cara não esquecia, que ele repetia, falava para os amigos e brincava. Por quê? Falar, como você falou, falar que a minha garrafa é verde é mole. Qualquer um pode ter uma garrafa verde. E tá todo mundo falando isso, né? E tá todo mundo falando isso. E nessas conversas que a gente tem da CertEduc,
a gente bate muito na tecla de qual é a mensagem, o que a gente vai entregar para o cara em termos de relacionamento pessoal, qual é a solução na vida do ser humano. Exatamente. E não simplesmente oferecer um serviço de software ou de serviço de assinatura digital. A assinatura digital, meu irmão, é mole. Bota aí um time, vai lá na Índia, faz um time, cria uma solução e entrega. Agora, todo mundo pode copiar o que você faz. Ninguém pode copiar quem você é. Exatamente. E é aí que as oportunidades eu acho que vão começar a surgir para o futuro. Com certeza. Não tem dúvida disso. Eu acho que dá para puxar um gancho aí, a Cert Educ, nosso patrocinador aqui do podcast. Exatamente. Além da assinatura sem papel, a gente pode aproveitar o momento aí de... E a Squared Brand também. Squared Brand, a melhor agência de branding aí que tá tendo. Puxando esse gancho da questão das métricas, Fred, eu queria ter uma percepção do Luiz também, dessas novas gerações que vieram principalmente com marketing digital, um tema tão falado hoje em dia, e que a gente viu que na pandemia só se intensificou, né? Parece que o digital, as empresas avançaram aí 10 anos quando a gente pega toda a questão de ter a presença digital. Então, hoje em dia, a gente fala até que ou a empresa tá no digital, ou é ponto .com, ou é ponto fora, né? Então, eu queria ter uma percepção sua, e do Luiz também, com relação a esse mercado de novos pensamentos mesmo, novos marqueteiros, assim, digitais. Eu acho que tem muito a ver com relação a essa questão de querer metrificar tudo. Eu acho que encaixa muito no contexto. E é basicamente isso. Vou falar que eu sou um cara... e aí, pessoal, quando eu falo isso, as pessoas me chamam de old school. Mas eu acho que tem dois movimentos. Primeiro movimento que eu acho que a gente vai viver muito breve, e eu acho que está mais breve do que as pessoas imaginam, uma coisa chamada-se overscreen, que é o nome que eu estou dando. Ou seja, vamos ter um over de tela. Já estamos chegando lá. Sim. Ou seja, neguinho não quer mais tela. E eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o que é o digital. Eu falo que quando eu dou aula, eu não quero passar um conteúdo. Eu sou um domador de pulgas. Eu levo pulgas para soltar dentro de sala de aula e todo mundo ficar se coçando e eu vou embora. Para todo mundo ficar pensando. Aí eu fui dar uma aula em Blumenau. Cheguei em Blumenau, aula sobre client, gestão de clientes. Falei, gente, vocês acham que a tecnologia vai transformar a gestão de clientes? Claro que vai, a tecnologia é fundamental para transformar a gestão dos clientes. Falei, vocês têm certeza de? Claro que tem. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui dando uma aula se a tecnologia vai transformar tudo? Por que eu não estou em Belo Horizonte, eu estou aqui dentro de sala de aula em Blumenau? Não, professor, mas aí é diferente, as relações, eu falei, entenderam? Captaram aí o que é? Aí eu não continuei nem a... Então, assim, a tecnologia é o grande transformador, mas os caras querem me ver presente lá em Blumenau para dar aula fisicamente. Cara, a resposta está aí. Sim. Então, eu seria louco de dizer que não existe, obviamente, nós somos... E a grande discussão, João, que eu tenho brigado muito essa conversa é a conversa antiga de somos digital, somos analógicos. Somos on digital, sim. Ou seja, on-off, né? Nós somos on e somos off, não tem mais essa conversa. Então achar que é lá ou aqui, não, é lá e aqui, não, é lá e aqui e é tudo junto. Então não é isso ou aquilo, sabe? Então pra mim essa é uma discussão que tem que parar. Cara, o digital tá aí, o não digital tá aí, e eu acho que a gente não tem que ficar brigando que tudo agora é digital, tudo agora não é digital. Cara, não vai ser assim. Se pudesse apostar no futuro... É o overscreen. Eu acho que é o overscreen. Eu acho que a gente vai muito, muito, muito em breve. Ninguém não quer mais ver celular, não quer ver computador, não quer ver tela, quer ver gente, quer ver oliveira no pé, quer ver a ovelha lá entendeu? Quer ver galinha. É isso que eu acho. E pensando... Esse é o meu pensamento. Pensando até no mercado de publicidade e propaganda mesmo, quais caminhos... vai ser um baita desafio, eu acho, porque mais uma vez se adaptando, como sempre, imagino
tenha que seguir esse caminho de adaptação ao contexto. Qual é esse caminho? Porque acho que a gente se acostumou tanto a pensar tudo no digital, na tela, que quando eu fui parar para pensar e falar assim, poxa, se eu fosse fazer uma campanha hoje que não pudesse levar nada digital, fazer o desafio aqui, que caminho que você seguiria? Depende do produto, do segmento, mas eu fazia live marketing, eu fazia presença física, eu fazia... Rock in Rio tá aí para me falar por que as marcas estão todas lá abraçadas com o Rock in Rio para fazer experiência de marca e não marketing digital. Cara, acho que uma coisa interessante é que o físico a gente tem experiências muito mais marcantes do que no digital. Então acho que seria um baita caminho pra gente ir. As pessoas dizem que eu toda vez que eu escuto que alguém fala comigo assim, que isso, esse Fred é meio doido, eu acho ótimo ouvir isso, sabe por quê? Porque Thomas Edison ouviu isso, né? Todos esses malucos todos ouviram isso, e é tudo meio maluco mesmo. Mas eu, por exemplo, falo assim, coisa que não entrou aqui, eu tenho uma fazenda de oliveira com mais 6 sócios, lá em Ouro Preto, para produzir azeite, para produzir oliveira, para produzir azeite. As pessoas perguntam assim, como é que você vai vender seu azeite no supermercado? Não, eu quero vender lá no growler. Então o Luiz, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, vindo ao Brasil, cara, a gente podia comprar um azeite lá naquela fazenda europeia. É isso, caraca, aí você não é doido? Você não quer vender no Instagram? Não, eu quero vender lá. Mas aí, o que eu quero que as pessoas tenham? Não é o azeite, é a experiência da compra do azeite. Eu tô certo, eu tô errado, não tá no mundo digital. Não existe o certo e errado, velho. Existe a minha opção. A minha opção é vender desse jeito. Quem quiser, compra. Quem não quiser, velho, tá ótimo também. Vai no supermercado, compra em outro lugar, né? Eu queria ouvir a pergunta que você fez, que era pra mim e pro Luiz. Queria ouvir um pouco do Luiz lá também. Cara, eu vejo o seguinte, o digital é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta. Né? À medida que o tempo vai passando, nós desenvolvemos novas soluções. Infelizmente, eu acho que chegamos ao ponto em que o digital se tornou o mínimo denominador comum, onde a gente usa o digital porque é mais fácil. Eu, por exemplo, quando eu estava na KitchenAid, um dos problemas, uma das brigas que eu tinha era tem que vender mais, faz mais, bota mais advertising, aumenta o budget. Não é porque eu quero vender mais shampoo que o nego vai lavar a cabeça mais frequentemente. Não é assim. Ou seja, é uma ferramenta. Muito bom. É uma ferramenta. O que nós temos que entender é que, com o passar do tempo, e desde o início de branding, desde o início, a gente for 2000 anos atrás, a única coisa que é consistente é o ser humano. Sim. Eu acho que o ser humano, à medida em que nós estamos vivendo cada vez mais uma vida desconectada, onde nós somos muito individualizados e muito separados, nós vamos começar a buscar mais experiência, nós vamos começar a buscar mais conexão com outras pessoas e mudar esse nosso dia a dia. Eu tendo a concordar contigo, Fred. Eu acho que já estamos vivendo essa ideia de overscreening. O André deu um exemplo. Nós tivemos a live da Renata ontem e vários dos nossos amigos queriam participar. Ninguém tinha Instagram. Ninguém tinha. Eu não acho que é por acaso. Eu acho que as pessoas realmente estão começando a escolher não ter esse tipo de coisa. Ou seja, é uma ferramenta, João. Eu acho que, como todas as ferramentas, você quer construir uma casa, você precisa de uma série de ferramentas. Não dá para construir uma casa só com martelo ou só com a chave de fenda. Eu só para complementar o que você falou, Luiz, eu acho que tem duas coisas para mim que são extremamente sintomáticas. O dilema das redes traz essa resposta de forma tão abrupta para mim, que eu acho que é uma coisa muito interessante. E alguns anos atrás, que eu acho super legal, teve um grande executivo do Facebook que na verdade não pediu demissão porque ele era um dos acionistas, ele vendeu todas as cotas dele, pegou e se mudou e ia morar numa ilha deserta. Aí os caras chegaram para ele e falaram assim, você tá ficando doido? Ele falou, eu? Aguardem!
Então, assim, ele, um cara que criou o Facebook, sabe de tudo, falou, você está ficando doido? Ele falou, eu? Aguardem, esperem que vocês vão ver. Ai, credo. E aí você fala, cacete, o cara que é o executivo, tava lá, senta. Cara, esses grandes executivos dessas grandes plataformas, tá lá no Dilema das Redes, não deixam os filhos se conectar. Sim. Porra, se o cara tá lá sentado, não deixa o filho conectar, A por gente que é tá todo otário. mundo conectando? Voltando no papo do Cacete, começo, velho. o pai nunca vai fazer mal pro filho. Voltando no Não papo é do aí? começo do Não é aí? podcast. Agora o podcast se linkou todo. Tá vendo como é que é? É verdade, é verdade. Cara, o João Vitor ficou na pior cadeira possível pra ele ficar hoje. O João Vitor é o mais inquieto de todos nós, ele ficou na cadeira mais barulhenta hoje. Foi uma roleta russa. O João tem a cadeira barulhenta. Nossa, vocês têm uma pauta desse tamanho aí, não fez metade das perguntas. Não tenho mais nada daqui. também. Assim, eu não segui nada Já- da pauta, já não, foi pra falar a pra verdade. Só uma última questão, voltando, colocando um pouco outra pauta, trazendo um pouquinho o lado do Fred professor, que eu acho que a gente conseguiu explorar muito bem. A gente podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre empreendedorismo, publicidade, tudo, que é um tema que a gente gosta demais. Só que o lado do Fred professor foi uma questão de sempre teve vocação, assim, de ensinar as coisas. Foi, tipo, no meio do trabalho de publicidade da agência que você sentiu que... Como é que foi essa questão de afinidade, assim, com a área de dar aula? Como a vida da gente é storytelling, nós estamos aqui para storytelling, contar histórias. Eu tinha muita vontade de dar aula. Sim. Em determinado momento da minha vida, eu tinha 30 anos de idade, eu estava afim de dar aula. E eu não sabia por onde começar. Primeiro porque eu era um cara muito tímido. Eu tinha muita timidez. Eu nunca apresentava trabalho de escola na frente da sala, porque eu tinha muita timidez. Aí apareceu um curso na PUC chamado Teatro para Educadores. Eu falei, pô, é isso que eu vou fazer, né? Porque se eu quero dar aula, teatro para educadores. Pô, é isso que eu fui fazer o curso. E aí um amigo meu, professor de publicidade, chegou para mim e falou assim, Fred, tem uma matéria de planejamento de mídia lá em Divinópolis para dar. Cara, é pegar ou largar, se te interessa. Aí eu parei, pensei e falei, cara, eu detesto mídia. Sempre detestei na faculdade. Eu nunca gostei de mídia. Aí eu parei e pensei o contrário. Falei, cara, o que eu não gostava na aula de mídia? Eu vou dar aula que eu não tive. E aí eu preparei... eu queria ter. Que eu Mesmo queria princípio ter da tido agência, na né? faculdade. Exatamente. O mesmo princípio da agência. E aí eu preparei a aula que eu queria ter na faculdade. Levei gente de veículo pra caralho, pra falar de rádio, de TV, de jornal, não sei o quê. E aí acabou o semestre, foi a primeira vez que eu dei aula na minha vida, acabou o semestre, a minha coordenadora me chamou. Falou, Fred, ó, senta aqui e tal, nós fizemos aqui a avaliação de docente, né, e discente dos primeiros semestres, e você foi escolhido o melhor professor do curso no primeiro Que legal. Aí eu falei, pô, mas tô começando agora. Ela falou, pois é, mas você já se superou. Eu falei, caramba. Aí ela falou, só que eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Aí eu falei, qual? A gente não tem planejamento de mídia pro semestre que vem. Eu falei, então beleza, eu vou embora. Ela falou assim, você é louco, você não vai embora não. Eu não posso te perder, você acha que eu posso perder o melhor professor do semestre? Você dá aula de quê? Me fala. Eu falei, uai, que matérias? Ela tem marketing, tem isso, tem aquilo, outro. 20 anos nessa história. Mas eu sou um cara, eu falo o seguinte... Começou pelo pior e dá qualquer coisa agora. Agora é uma vocação, assim, cara, sério, assim, se você me perguntar, e a Manu acho que sabe disso muito bem, eu amo dar aula, amo trocar, amo fazer isso aqui, amo... E aí, o que eu mais amo é porque eu não levo respostas para ninguém. Vai chegar numa aula minha e vai sair de lá com um manual, um book do que... ele vai. Eu falo sempre, e nas minhas avaliações de Fundação Dom Cabral vem. O professor fez pensar de forma diferente. O professor me tirou do lugar comum. O professor... a certeza que eu tinha, agora eu tô saindo com dúvida. Todas as vezes que eu leio isso, eu saio de lá e falo assim, cara, tô no caminho certo. Cara, Eu anotei isso aqui, cara, tem um monte de coisa aqui que vai... Próxima muito diferente do que eu gravação tava pensando. do próximo episódio na sala de aula do Fred, pra mim tá definido já. Vambora. Porra, a sensação que eu fico
E olha que a gente não falou nem de 1/3 de todas as experiências, empreendimentos que você já passou. Não falamos aqui a fundo de Loja do Galo, falamos um pouquinho sobre a Fazenda. Porra, e aí você falou comigo, saí da agência porque eu vi que não tinha mais a ver comigo, queria buscar outras coisas. A sensação que eu tenho, falando de felicidade mais uma vez, é que você é um cara que, me corrija se eu estiver errado, mas você foi atrás do que iria te fazer feliz naquele momento, do que iria te buscar novos desafios, aprendizados, experiências como um todo. Então, hoje quando eu vejo um pouco desse currículo que a Manu falou no começo, eu vejo um cara que falou assim, eu quero aproveitar a vida. Eu quero buscar experiências diferentes pra, quando eu olhar e falar, caralho, eu fiz muita coisa louca essa vida, essa é a sensação que eu fiquei, e isso pra mim já serve de inspiração pra caramba pra querer seguir um pouco nesse caminho. De, correr atrás das coisas que a gente quer e que fazem sentido. Você construiu uma agência incrível e chegou no momento que você falou, agora eu quero buscar outras coisas. E tá tudo certo. E achei isso incrível. É o que eu busco de maior inspiração depois desse episódio. Achei do caralho. Esse foi o meu insight da noite. Eu fico muito feliz, assim, primeiro que eu, obviamente, estou acompanhando vocês, além de acompanhar no Inside, né, no podcast, e os papos de vocês, é sempre muito inspirador. Uma das coisas que me faz mover e ter isso aqui é essa princesa maravilhosa que está aqui, minha esposa maravilhosa, Patrícia, Joana, quer dizer, eu tenho uma família, obviamente, além da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, mas eu tenho uma família que me propicia isso, saca? E me move isso sempre, sabe? Então, assim, a coisa que às vezes me deixa... às vezes eu sou tenso sobre uma questão financeira, às vezes tem grana, não tem grana, enfim, essas coisas, mas é muito em função do... E eu não quero dar mais, não, eu quero estar mais. Eu quero, na verdade, não é dar mais para todo mundo, é estar mais presente, é estar junto, é compartilhar, é fazer, sabe? Isso que me dá, que me move, assim. Então, acho que esse é o grande desafio. Tanto é que o meu projeto de 50 anos não era viajar sozinho, era viajar... A minha ideia era viajar assim. Eu queria porque eu não queria uma transformação do Fred, eu queria uma transformação das pessoas que vão comigo, assim. É história para contar, sabe? Sim. Afinal de contas, eu acho que a gente passa por essa vida aqui para contar história. Se a gente não contar história, velho... Você sabe quantas histórias eu contei? Eu sempre... Se você falar assim, foi funcionário público desde os meus 20 anos. Puta que pariu, qual a história que você contou? Não, velho. Abri uma agência, quebrei, abri a Loja do Galo, não deu certo. Porra, se não for isso, o que vai mover a gente, cara? Acho que é por aí. É isso aí. Do caralho. É verdade. Eu ia perguntar o insight que você ia deixar, mas como Não, sempre, eu acho que já deixou, né? Mais que deu, já. Nossa, a gente... Que papo. Eu sou um sortudo pro caralho, mais uma vez Nossa. falando, a gente tá escutando essas coisas absurdas presencialmente. Quem vai escutar isso gravado vai ser sensacional, mas olha, tá aqui e... Uma experiência única. É único, do caralho. Porra, eu tô satisfeito. Por mim, eu já tô me despedindo, vou deixar com vocês agora. É isso. Pra mim deu. Fredão, uma honra. Muito obrigado Valeu. pela participação. Obrigado, Luiz, Obrigado. aí pelos nossos Obrigado, papos, prazer te conhecer, Fred. Prazerão. Obrigado pelos insights. Só deixar quem quer te conhecer, te acha Onde que a gente acha? LinkedIn, Instagram, a gente pode deixar tudo embaixo. Fred Albuquerque, né? Tô no LinkedIn, boto os meus insights, tô no Instagram, coloco os meus insights, Facebook menos. Manu agora começou a rir eu fiz uns duas vezes, ela fica rindo lá de mim, que foram insights, né? Que eu cheguei lá, fiz um videozinho, Reels da minha Oliveira agora, outro dia fiz do Cactus, fazendo algumas analogias com coisas da vida para inspirar as pessoas. Eu acho que esse que é a motivação. Mas siga lá, Fred Albuquerque, em todas as redes. É isso então, e segue a Insight, todas as nossas redes sociais também estão na descrição. E até a próxima. Quem tem mais alguma coisa? Não, é isso aí. É Isso isso aí. Muito obrigado. Eu só agradecer pelo episódio fenomenal. E é isso aí. Até Valeu, nosso galera. próximo episódio. Tchau. Valeu. Porra.